esse livro, o Inhanshoa, que foi adotado pelo município do Rio de Janeiro para trabalhar com EJA, porque eu dialogo com pessoas nele, pessoas que não são as crianças, são as crianças dentro dos adultos, são pessoas acima de 60 anos, a época que eu entrevistei. Hoje tem pessoas aqui que já têm 90 anos. Então, eu estou trabalhando com quantos livros aí? Com quantas histórias? Com quantos séculos? E a região nossa, daqui, região de Amanatiquira, esse pontinho do Rio de Janeiro, eu estou entre Minas, a minha família é do sul de Minas, então eu estou entre Minas, Rio e São Paulo. Os historiadores locais não me aceitam. Então não é bonitão, não é coisa muito bonita, Aline, não, eu não sou acolhida em todos os lugares. A feira literária da região não me aceita, porque eu venho de dizer o que foi dito antes, por esses historiadores brancos. Sem marcar a cor, eu sinto muito, eu não costumo dizer nessa forma, os não indígenas, porque a colonização ela não está mais marcada por uma cor específica, é uma postura, é um lugar também econômico, é uma questão de poder, mais do que uma questão de cor. Então, aqui na região, eu posso falar da minha relação. Eu acho muito perigoso quando você torna as coisas muito amplas, né? Eu vou falar com o povo puri. Não, tem vários grupos. O povo puri não é homogêneo. Eu posso falar da minha realidade, da minha região, que é a região do sul, da minha mãe, que passou por escravização. Na minha família passou por escravização indígena velada, porque você vai falar disso, você não pode, porque não existiu, mas existiu isso com o povo puri, e eu estou numa região em que tem vários remanescentes e que eles têm um sufoco, assim, a gente sente a pessoa querer abraçar essa cultura e não é tão fácil. Não é como você ir na internet e falar que é puri, não é assim, não encontre povo indígena pela internet. Não vai achar. As pessoas, nem todas as pessoas desse país têm acesso. É uma grande bolha que as pessoas vivem. Uma delas é achar que todo mundo está interligado em um Instagram. Não está. As minhas anciãs não sabem usar o telefone celular. Um dado. A minha mãe não sabe, não quer. E outras que querem não conseguem, porque é uma tecnologia avançada para as questões práticas de vida. Então, eu vou falar de um puri que está lá perto do Mirantão, entre Rio e Minas Gerais, não é o puri que você vai ver na internet. E eu tenho muito cuidado que essa minha imagem não passe uma imagem estereotipada do meu povo. Meu povo não usa cocá. O meu povo tem aí uma herança cultural que a gente está trazendo aos poucos com as oralidades. E aí eu trago bastante daquilo que a minha mãe me fala, do que eu tenho, dos potes de argila, do modo de fazer coletivo, da relação calcária, a relação com as árvores da região. Isso que é história para a gente. Para a gente, essa história. O meu projeto agora, a tentativa de nova pesquisa, é justamente a relação do povo puri com as árvores. E eu não vou falar muito não, porque depois eu conto esse segredo, tá? Mas, mais uma vez, eu trazendo a história para uma área que eu estou trazendo a história, uma área transdisciplinar, que as pessoas que leram o meu projeto falaram, nossa, você quer propor que existe uma história oral das árvores? Sim. E eu vou conseguir, porque elas têm uma forma de comunicação. Então, eu quebro esses lugares, sabe, muito fechadinhos, e trago um trabalho que tem relação com a vida indígena. Então, a Serra da Manatiquira, a Serra Gota de Chuva, a serra que nos fornece água para vários estados, é o território puri. É território puri não reconhecido, porque querem transformar essa mesma serra, que é indígena, num espaço europeu, numa pequena Europa, que as famílias e a colonização tardia acha que pode manter no controle quando você muda o nome, quando você insere uma outra história.
Faça uma pesquisa aqui das cidades conhecidas de Amanatiquira e Campo do Jordão vai ser a primeira, assim, de fake. Eu nunca vi uma cidade inventar tanta história sobre si própria. Mas por quê? Porque é uma negação à história indígena. Então, eu venho trabalhando com os topônimos, né, que a colonização cria. Se aqui é a Pedra Sonora Canaré-Mundê, e aí você quer criar uma pequena Finlândia, quando os finlandeses chegaram aqui na Serra na década de 30, isso é uma história mentirosa, é ilícito. É ilícito você falar isso para os alunos. E aí a história daqui, dessa região, quer trabalhar justamente esse ponto inicial, que é quando a colonização chega. Eu passo por isso, como Puri, e outros povos passam também. Então, assim, eu abraço muito e faço o que eu consegui, tanto que o projeto Inhão Show, né, do Instituto Pachamama, que é a gente erguer um espaço de memória na região. A gente está aí há mais de 7 anos dialogando com a prefeitura, o Estado, e eles não abrem, eles não liberam, eles liberam para construção de resort, mas não liberam para a gente fazer nossa oca. Então, isso é uma realidade que as pessoas precisam saber. Por que, que eu não posso construir, não construir, mas erguer, porque não se trata nem de uma construção. O material é um material que vai realmente ir, ele não vai ficar aqui 10 anos, que é um material que está relacionado à Mãe Terra, com esses processos, né, de vida e de morte e de vida. E eu não posso fazer a nossa oca porque tem várias questões que nos impedem. Então, o território do livro, ele antecipa o território físico do nosso espaço, por exemplo. Porque aqui no Ian Show já começa a falar dos topônimos, eu falo da escravização do povo originário, eu falo o que é feminismo, se existe feminismo não indígena, o que é sagrado, porque tudo agora é sagrado, mas o que é? A gente usa a palavra sagrado, o sagrado é o sagrado de vocês, o nosso? Por que você está mais protegido do que eu? Então, assim, os livros, eles são representações fortes e vivas daquilo que a gente quer ter aqui como algo. Então, o povo puri ainda precisa ser reconhecido. Não se trata de você levantar e se autodeclarar como fosse de um dia para a noite isso. Tenha muito cuidado quando você trabalha com essas autodeclarações, porque elas não acontecem assim imediata, elas são parte de um processo. E se você não conhece nem a história da sua avó, não sabe o nome da sua avó, não me venha falar sobre ser puri, porque o nosso início é a nossa relação e o nosso conhecimento familiar. Não está relacionado a idioma, porque nosso idioma ele não tem proficiente. Tem várias teorias aí que eu não sou recíproca a elas. Eu entendo as palavras puri relatadas e guardadas por viajantes, eu uso as palavras de brasileiros, mas eu acho que a palavra pode ser um espaço de memória também, de identificação. Mas eu não posso jamais chegar aqui e falar, olha, minha avó falava puri, eu não tenho essa condição, porque ela não vai ser uma informação que vai trazer dados precisos e assertivos para o entendimento da nossa história. Eu gosto de trazer dados precisos, a pedra sonora, a relação com a araucária, a farinha de pinhão, a relação com a argila, a relação com o maru, a relação com a onça. Isso, para mim, são as fontes primárias de Satê.